Bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. E esta é uma live super especial porque nós estamos na série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E nós hoje vamos falar sobre paternidade. Eu quero te convidar a você já escrevendo aí da onde você vem. Me fala qual é a sua cidade. Vamos ver essa mulherada entrando aqui. Qual é a sua cidade? Começa falando qual é a sua cidade. Bom dia, tia Teia. Lençóis Paulista. Aí na área. Começa a dizer qual é a sua cidade, aonde você está. Piraju, Itapetininga, Avaré. Ó, interior de São Paulo. Evelyn, de Bauru, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah lá, quem mais? Piraju, ó o Piraju em peso aí. Cerqueira César. Quem mais? Começa a dizer da onde você tá. Ó Carol Lopes, Santa Branca. Lençóis Paulista, mais uma de Lençóis. Panorama, São Paulo, Avaré. Ah, já ia falar, não tem Botucatu aqui não, gente. Botucatu. Mais uma de Bauru. Bem-vinda, Fer. Itapetininga, Manu. Manu, não esqueci de você não. Tá corrido aqui. Márcia, São Paulo. Mais uma de São Paulo. Cadê os outros estados, gente? Aqui, Varginha, Minas Gerais. Tô indo pra Minas amanhã. Botucatu. Piraju. Londrina, muito bom, Jundiaí, Maringá, ah lá, tá aparecendo os outros estados aqui. Sejam muito, muito bem-vindas, Cascavel, aí, Ponta Grossa, muito bom, mais Bauru aqui. Vamos nos colocar na presença de Deus nessa manhã. Eu quero te convidar. E eu quero pedir para você, se você estiver na sua casa e o seu esposo estiver por aí, você vai ouvir essa live do ladinho dele. Tá bom? Porque hoje nós vamos falar de paternidade, né? Mas eu sou mulher, por que eu vou assistir essa live? Porque você vai entender mais sobre a sua filiação, né? Então eu quero também pedir para que você convide, mande os aviõezinhos aos pais que vocês conhecem, né? Essa é uma live que o Senhor derramou tanto, você vai ouvir coisas preciosas da boca de Deus. Então eu quero te convidar para que você mande os seus aviõezinhos, e hoje especificamente para pais, que você possa mandar esse aviãozinho aí para os homens de Deus que o Senhor tem levantado para essa geração. Senhor nosso Deus, obrigada por essa manhã, obrigada porque nós estamos aqui juntos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cura. Senhor, nós queremos interceder agora, como homens e mulheres de fé, por todos os pais da nossa nação. Senhor, que o Senhor possa levantar homens teus, encorajados, homens que estejam determinados a criar filhos para o teu reino. Senhor, nós queremos pedir sabedoria para cada pai, para que eles estejam cheios do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer docilidade para os pais, para que eles possam trazer palavras de encorajamento para os filhos de uma forma doce e suave. Senhor, nós queremos te pedir posicionamento. Há tantos pais que têm deixado esse lugar de estar posicionados pelos filhos. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor levante a paternidade de novo. E que não seja uma paternidade destrutiva, mas que as paternidades sejam curadas e sejam alicerce, construção.
nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor toque o coração de cada homem, de cada pai, que o Senhor confiou a tua obra mais preciosa, que são os filhos. Atraia, Senhor, nós queremos declarar a tua palavra, atraia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós queremos te pedir que toda dor, que toda ferida seja curada nessa live, todas as feridas de paternidade, que todos os muros que foram levantados nos filhos possam cair. Nós queremos te pedir, Senhor, atraia o coração dos pais aos filhos com perdão. Senhor, com humildade. E dá a chance de atrair o coração dos filhos aos pais. Senhor, nós te pedimos por todos os órfãos. Órfãos que nunca conheceram os seus pais. Mas nós também queremos te pedir pelos órfãos que se sentem órfãos mesmo tendo pais. Porque não se sentem acompanhados, protegidos, amados. Não se sentem filhos. Senhor, o Senhor se apresentou como sendo o Deus dos órfãos e das viúvas. O Senhor é o Deus que não deixa ninguém órfão. O Senhor é o Deus que se apresenta, eu sou o pai da Vera. Eu sou o pai dela. Eu sou o pai da Regina. Eu sou o pai dele. O Senhor é o Deus que não deixa ninguém órfão, mas que se apresenta dessa maneira. Nós te agradecemos por isso. Completa todo vazio, Senhor. Completa toda dor, Senhor. Cura, tira cada ferida, cada rótulo, cada vazio. Senhor, nós te pedimos, levanta com uma sabedoria e uma revelação cada homem para que ele saiba a importância e a missão que ele carrega. Faz isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, uma vez eu ouvi um pregador dizendo de que ele estava no lançamento do livro dele e tinha uma menininha que ficava indo atrás dele, né? E falava, ai, como a sua letra é linda, ai, como a sua barba é linda. E ela ficava fazendo isso o tempo inteiro, né? E a hora que ele estava saindo, ela falou, posso ir jantar com vocês? A mãe, assim, meio sem saber o que fazer com aquela menininha. E esse pregador, assim, olhando para aquela menininha tão pequenininha e achando ele o máximo. E, de repente, o irmão dessa menina chega perto dele e diz, sabe, você se parece muito com o nosso pai. Por isso que minha irmã está assim, o nosso pai foi embora de casa há 6 meses. E ele fala que ele, que foi sempre um grande pregador e que ele sempre falava, naquela hora ele sentiu que ele não tinha mais o que falar. Ele não tinha uma resposta, ele não tinha nada para dizer para aquela menina. Uma menina tão incrível. E ele pensou, como pode esse pai não valorizar isso? E depois, então, ele fez uma pregação chamada A Resposta que Eu Queria Ter Dado. E a resposta que ele queria ter dado para aquela menina era, perdoa. Ele não sabe o que ele faz. Muitos pais não sabem o que fazem. São chamados de pais. Receberam essa missão, mas não andam à altura dessa identidade. De ser um pai que olha, que tem um filho e que vai edificar, forjar, treinar esse filho. E quando eu olho sobre essa distorção da paternidade, as pesquisas mostram hoje
que o Brasil é um país extremamente órfão. O Brasil é um país extremamente órfão. As pessoas não se sentem com relacionamento com os pais. As pesquisas mostram que a ausência paterna, ela aumenta o risco de drogadição. A ausência paterna aumenta o risco de prostituição. A ausência paterna, ela inclusive vai limitar a cognição e as vivências de saúde emocional. A grande parte dos homens que estão presos nas cadeias não tiveram presença paterna. Nós fazemos hoje um trabalho na Fundação Casa e 99% das meninas que estão lá ou não tiveram pai ou foram abusadas pelo próprio pai. O que aconteceu com a paternidade? E essa foi a pergunta que eu comecei a fazer. Senhor, onde começou a distorção da identidade do pai? E agora eu quero muito que você preste atenção para que você entenda do que eu vou falar agora. Porque o Senhor, Ele me trouxe uma revelação que você precisa ficar atento. A distorção da identidade paterna. Eu perguntei para o Senhor onde começou a distorção da identidade paterna. E sabe o que Ele me respondeu? Com a serpente. Lá no Éden. O que a serpente fala para Eva? Primeiro, a serpente diz para Eva: você não pode comer de todos os frutos. É verdade que você não pode comer de todos os frutos. Depois ela diz: aquele fruto lá que você não pode comer é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai ser como Deus. E depois ela fala: não, mas se comer vai morrer. Ela diz: não é verdade. O que a serpente faz ali não é falar mal de Deus, mas é falar mal de Deus. A serpente coloca em xeque algumas características do Pai. Do Deus Criador, do Pai. A serpente, então, ela coloca o pai como alguém que esconde coisas dos filhos. Aquilo ali você não pode ter acesso. A serpente, ela coloca o pai num lugar egoísta, que não quer que o filho saiba das coisas. A serpente coloca o pai num lugar que não quer que o filho cresça. Que não quer que o filho seja como ele, num lugar onde o pai deseja que o filho diminua. Presta atenção na distorção que a serpente fez da figura do pai. E o que ela foi gerando no filho nesse momento? Medo. Medo. A primeira vez que há ansiedade na Bíblia é quando Adão e Eva escutam os passos do Pai, os passos de Deus no jardim. É a primeira vez que há ansiedade. Quando a Gabriela escuta os passos do João, ela sai correndo encontrar o João, o pai dela. Mas quantas vezes nós tivemos a ideia de que quando o pai chega, você tem que sair correndo, arrumar as coisas, esconder as coisas, porque ele chegou. Quantas vezes o barulho do teu pai não gerou uma expectativa boa, mas uma ansiedade? Quantas vezes você já achou que você estava sendo diminuído pelo teu pai? Quantas vezes este modelo de pai fez com que pais olhassem para o filho e falassem assim: você é só um moleque. Você é uma menina, você não sabe nada. E a tua palavra fosse achando que a sua autoridade é diminuir o filho. A distorção da primeira figura paterna foi perdendo modelos de paternidade. Nós estamos perdendo esse modelo de paternidade. De tal maneira que há pais que ficam nesse lugar de cala a boca, moleque.
Como há aqueles que não querem estar nesse lugar de jeito nenhum, porque foi um lugar dolorido para eles como filhos. E aí se escondem, porque não sabe qual é o lugar dele. Quantos pais estão sem assumir o lugar de paternidade? E não podem dizer não para os filhos, porque entenderam que não é uma punição, um egoísmo e não um cuidado. Quando o pai disse, não se aproxime da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele estava falando, não experimenta isso. Se você olha para uma mesa e tem pão embolorado e você sabe que está embolorado, você vai dizer para o teu filho, não experimenta isso, porque eu sei o que isso pode fazer em você. Mas tem pais que não estão se posicionando mais para falar não, porque não querem ser o ruim, o mal, por causa desse modelo distorcido. Porque entendemos de forma distorcida o caráter do pai. Pais que não podem valorizar os filhos, porque ele vai se achar. Achando que a posição dele é diminuir o filho. Quando a pesquisa mostra que o mais importante para a formação da autoconfiança e da autoestima é o olhar do pai. É ele que valida. Eu lembro, a Gabriela foi lá, a primeira vez que ela fez unha, ela queria mostrar pro pai dela. É o olhar que valida. Quantas pessoas têm procurado no relacionamento, têm procurado no trabalho, pessoas que te valorizem porque faltou o olhar do pai. Mas sabe, Jesus, ele veio e ele falou, eu preciso mostrar para vocês como é o pai. Esse pai distorcido, esse modelo distorcido não é o meu pai. Eu preciso te contar como é que é o meu pai. E ele vem contar a parábola do filho pródigo e ele vai mostrar ali qual é o modelo de pai. E ele diz que certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu então os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá ele gastou todos os bens, vivendo de uma forma inconsequente. Depois de ter perdido tudo, sobreveio àquele uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se juntou a cidadãos daquela terra e mandaram ele para trabalhar com os porcos. Então ele foi e ali ele queria comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Eu vou lá falar com meu pai e eu vou falar, pai, pequei contra o céu e contra você. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e compadeceu dele. Correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também, matai um novilho cevado e comamos e festejamos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Presta atenção. O que Jesus está contando aqui é uma contraposição do que a serpente falou. O filho, nós quisemos a nossa parte da herança e falamos, eu quero fazer o que eu quero. Esse foi a nossa escolha no Éden. Adão e Eva disse, eu quero fazer o que eu quero. Quantos nós somos filhos que ficamos buscando falar para os nossos pais, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A Gabriela às vezes fala para mim, você não me manda. Entendeu? Quantos de nós queremos nos livrar desse pai porque não o entendemos como um cuidado? E aí, quando Adão e Eva, então, saem do paraíso, eles vão gastar do jeito que eles querem o que o pai deu. Quantos de nós temos vivido uma vida do jeito que a gente quer?
A gente pede para Deus bênçãos, a gente pede para Deus milagres, mas depois a gente quer fazer do jeito que a gente quer. E isso só leva a gente a mais escassez, a mais dores, a mais feridas. Aqui, como é o pai que ele apresenta? A primeira coisa é que é um pai rico, que não esconde as coisas do filho. Ao contrário, Deus não escondeu, ele disse, olha, tá aqui. Essa árvore que não vai fazer bem para você. Ele não é um pai que esconde, ele é um pai que cuida. Mas ele é um pai também que permite com que o filho escolha. Porque se você olha a fala da serpente, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que Deus é um pai que não quer que você saiba das coisas. Que não quer que você tenha acesso. O contrário do que Jesus está apresentando. Ele é um pai que entrega, sim, o que você quer. Ele não é um pai que não deixa você escolher. Ele é um pai que deixa. Ele não é um pai ranzinza que vai chegar para te massacrar. Ele é um pai que tem saudade. Ele tem saudade. Ele é um pai que a hora que ele te vê, que ele te espera todos os dias na sacada, que ele sente saudade do filho. Deus sentia saudade de cada um de nós. Por isso ele manda o filho dele. Porque ele tinha saudade. E quando ele vê cada um de nós voltando, ele sai correndo. É a única parte da Bíblia que fala que Deus tem pressa, sabe? Sabe qual é a pressa de Deus? Para te abraçar. A pressa do Pai. Não é para te condenar. Não é para gritar com você. Não é para te massacrar. É para te abraçar. E quando ele te abraça, ele troca as suas vestes. A Bíblia fala que Adão e Eva, eles se vestiram com folha de figueira, que quer dizer justiça própria. Nós queremos falar para os nossos pais o quanto nós conseguimos, nós fazemos o nosso argumento. Mas existe. O Deus Pai vai lá e veste com pele de animal. É a pele do Cordeiro. Nós somos vestidos por Cristo. Até nas nossas falhas, Ele te cobre. Ele troca as suas vestes. Ele lava os teus pés. Jesus lavou os teus pés. E Ele coloca anel, e anel quer dizer aliança e poder. Ele, ao contrário do que a serpente falou, de que o pai quer te diminuir, não. Ele diz, aliança e poder eu tenho com você. Ao contrário do que a serpente traz, de que o pai não quer repartir, ele quer fazer tudo. E Jesus é o sacrifício. O sacrifício verdadeiro, porque você voltou. A parábola do filho pródigo é onde Jesus apresenta exatamente o contrário do modelo que a serpente nos apresentou. Porque quando a serpente nos apresenta esse modelo, tudo que ela quer não é só que você tenha um abandono de pai vivo aqui na terra. É que você viva como órfã, sem assumir a sua filiação real. Tem muita gente que tem dificuldade de falar com Deus Pai, de viver como filho, porque foi estraçalhado na vivência da paternidade aqui na terra. Mas Jesus vem dizer, eu quero te apresentar como é o meu Pai e teu Pai. E nessa manhã, o que Ele vem dizer para você, que Ele te escolheu e Ele tá feliz, Ele tava com saudade de você. E quando você chegou aqui na live dizendo, ei, eu sou do Paraná, ei, eu sou de Bauru, eu sou de Piraju, eu sou de Ponta Grossa, ei, eu estou voltando. Ele tava te esperando. Ele é um pai que te espera. Ele é um pai que sente saudade de você. E que quer te abraçar. Tem uma canção que diz isso. Quando
quanto eu esperei. Ansioso queria te ver e te mostrar meu coração. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Ei, canta isso pro teu Deus nessa manhã. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. O Senhor, Ele te viu chegar, Ele se alegrou e foi te encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Às vezes você passou uma vida esperando ser acolhida. Às vezes você passou uma vida achando que não há lugar para você. Mas hoje eu vim te dizer que o Pai estava te esperando. E Ele não estava te esperando para tirar a cinta para você. Ele estava te esperando para te abraçar. Ele estava te esperando para trocar suas vestes. Ele estava te esperando para colocar um anel do teu dedo e dizer: eu tenho aliança com você. Ele estava te esperando para dizer: tá pago. Tá pago. Sabe qual foi o problema dos dois filhos do pai? É que nenhum se achava filho. Um achava que ele precisava era ser independente, pronto, acabou. Que ele precisava era só pegar as coisas do pai como um delivery. E o segundo achava que ele precisava ser o filho bonzinho para ser amado. Quantos de nós achávamos que aquilo que nós éramos não ia ser aceito pelo nosso pai? Quanto nós precisamos ser sempre o bom filho, porque senão a gente achava que não ia ter lugar com o nosso pai. E aí quando a gente vê esse pai abraçando esse filho, quantas vezes talvez você já disse: tá vendo lá minha mãe? Fica paparicando esse filho que dá trabalho. Ah lá, que injusto. Aquele lá acabou de chegar na igreja. O padre ou o pastor já tá dando cargo para ele. Olha o jeito que ele é. Às vezes a gente já é. A gente é o irmão do filho pródigo, dizendo: que absurdo. Pai, você nunca me deu nada e eu aqui sempre ralando e fazendo as coisas por você. E sabe o que o pai diz? Ei, você é meu filho. Tudo que você faz pra mim, na verdade você faz pra você, porque tudo isso é herança sua. Não acho que você tá fazendo alguma coisa porque aquele que é filho,
Ele sabe que tudo que ele está fazendo para o reino, para as coisas do Pai, vai ser para ele. Nós precisamos resgatar a nossa filiação. E nós precisamos voltar à identidade original da paternidade. E agora eu quero falar com os pais de plantão que estão nessa live. Porque em Marcos 3:27, está o princípio do valente. O Craig Hill vai dizer, preste atenção no princípio do valente. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Sabe o que o Craig Hill ele vem trazer sobre o princípio do valente? Nós temos hoje pais que estão amarrados, pais que não estão posicionados, pais que ficaram com tanto medo dessa distorção da paternidade que não sabem qual é o lugar dele. Enquanto você está amarrado, aqui está dizendo, toda a sua casa está sendo saqueada. Se esse pai não está posicionado para abençoar a casa, toda a sua casa está sendo saqueada. Os seus filhos estão sendo sequestrados no quarto deles. A sua casa está sendo atingida. Porque você não está posicionado. Você foi amarrado. Esse valente da casa está amarrado. Não está posicionado. Está preso no celular. Está preso nos desligamentos. Está preso nas preocupações. Está preso na amargura. Enquanto isso, toda a sua casa está sendo saqueada. Você sabe qual é o poder da posição de um pai? Deus escolheu o pai e a mãe para liberar identidade e destino aos filhos. E a Bíblia diz que a herança dos pais são os filhos. Mas muitas vezes os pais estão desesperados correndo atrás da herança dos filhos quando não perceberam que a herança já está na sua casa. O olhar de um pai, a palavra de um pai muda tudo. E muitas vezes, porque você não sabe o poder da sua palavra, você fala de qualquer jeito, qualquer coisa. Eu sempre digo que eu conto essa história porque eu vi o meu vizinho de porta, quando eu morava no Rio de Janeiro. Ele gritava pro filho, você é um mole, seu mole, você não vai chegar em lugar nenhum. O que foi destinado aos pais é a missão de liberar identidade e destino. Identidade e destino. Quando ele diz pro filho que ele é um mole, onde você acha que esse filho, como esse filho vai se reconhecer? Destino, você não vai chegar em lugar nenhum. Quantas vezes nós vivemos limitados por palavras que os nossos pais disseram? Quantas vezes nós nos sentimos e nós buscamos relacionamentos do lado de fora por conta de uma distorção no nosso relacionamento com os nossos pais? A forma como o seu pai te vê. Ontem mesmo na mentoria Identidade, eu tava falando isso porque uma mulher falou, eu tenho uma adolescente. O olhar do pai é o olhar que valida de que você é competente, que você pode ser escolhida. Essas são as duas maiores importâncias do olhar do pai. É o olhar do pai que te confere competência e valor. Por isso é o pai que vai lá e olha e você fala, eu sou boa nisso. Eu consigo fazer. E muitas vezes você repete pra você que você não consegue porque você não teve esse olhar do pai. E às vezes você fica tentando provar pra todo mundo que você tem valor porque o teu pai não olhou pra você e você sentiu que você tinha valor. Mas hoje eu vim te dizer de que o pai olha pra você e diz, ei, filha muito amada, em quem eu tenho prazer. É o pai que se posiciona. E que muitas vezes
vai dizer sim, sim, não, não. É o pai que vai falar não coma disso. E os pais silenciosos, não estão orientando os filhos. E aí não estão se tornando influências e referências para esses filhos. Outro dia a Gabriela falou para a amiguinha dela, né? Que a amiguinha dela não ia poder ir na casa dela. E eu falei pra Gabi, Gabi, se Jesus perguntasse pra você como a sua amiga te perguntou, se podia ir na sua casa, quem você ia convidar pra ir na sua casa, o que você falaria? E a Gabi falou, eu falaria pra Jesus, você. Falei, então, filha, Jesus nos ensina que a gente deve tratar todos como a Ele. E aí eu comecei a explicar pra Gabi que a nossa casa era do Senhor, que ela podia e que ela era alguém que precisava abençoar as pessoas. Como que a amiguinha se sentiu quando ela falou isso? Eu falei, se essa é uma amiguinha que ela te chateou, sabia que você pode fazer o bem pra ela e de repente ela pode se transformar através de você. E eu sei que a gente estava saindo com o carro para encontrar o meu esposo, o pai da Gabi. E a hora que a gente estava entrando na casa, ela disse, mamãe, você vai contar isso pro papai? Eu falei, isso o quê? Ela disse, isso que eu fiz com essa minha amiga. Entenda que a Gabriela, com 4 anos, ela já sabe o peso do olhar do pai para ela. E olha, o João, ele não é um pai severo, mas é claro para a Gabriela o certo e o errado através desse olhar do pai. Os nossos filhos estão sem bússola. Porque o olhar do pai não está lá para dizer isso não, filho. Isso não se parece com você. Isso é inegociável na nossa casa. Entendem? Nós precisamos de pais que se levantem. Que se levantem. E estejam posicionados. Como os valentes da casa. E não são valentes porque aguentam tudo. E não são valentes porque falam mais alto. São valentes porque sabem o quanto vale o que tem ali dentro. E por isso, não vão desistir dos próprios filhos. E por isso não vão desistir da casa. E por isso não vão desistir do casamento. E por isso estarão posicionados e vão dizer, aqui a minha casa não será saqueada. Porque há um homem de fé posicionado por essa casa. E talvez você que é mulher de fé e tá aqui pensando, por isso que minha casa tá sendo saqueada. Tá vendo? Aquele frouxo lá. E aí você tá sendo que nem a serpente, distorcendo inclusive a paternidade do seu esposo para os seus filhos. Quando você ridiculariza, quando você fala mal, quando você tá desfazendo o lugar da paternidade. Entenda? Entenda. Mulher sábia edifica o lar. Mulher sábia coloca o marido de novo no lugar dele, valorizando os princípios. Trazendo o que você está escutando, seu pai. Trazendo esse amor. Ajoelhando para que em oração se cumpram as bênçãos. E por último, a Bíblia traz, em Lucas 1, Zacarias. Zacarias, ele recebe a visita de um anjo, mas ele duvida de Deus. Ele é um homem de fé que a hora que o sobrenatural aparece para trazer o que ele pediu, ele duvida de Deus. E a fala dele, então, é calada. Ele fica mudo. Mas quando o filho nasce, a primeira coisa que ele abre a boca, é para declarar e profetizar na vida do filho. Na vida do filho. Olha o que acontece, olha o que ele faz. Zacarias, seu pai,
cheio do Espírito Santo, profetiza dizendo. Aqui eu preciso dizer, pais, sejam cheios do Espírito Santo e saiba da força da sua palavra. Eu sou psicóloga e gasto sessões e sessões com uma palavra que um pai falou para um filho e destroçou ele. Parece que ele não se importa, mas a sua palavra tem peso. Então, não seja mensageiro do inferno. Seja mensageiro de Deus para reafirmar a identidade do teu filho. Olha o que ele fala, cheio do Espírito Santo. Antes de falar, peça ao Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E Zacarias então profetiza. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade por boca dos santos profetas, para nos libertar dos inimigos, das mãos de todos os que odeiam, para usar com misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, de nos conceder livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Olha o que ele fala para o filho. Tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir-se os nossos pés pelo caminho da paz. O pai profetiza, o pai abre a boca, o pai diz quem será o menino, o pai declara a missão. E o menino, então, crescia e se fortalecia em espírito. Quando um pai libera isso para um filho, a missão é construída. A você que é pai, eu quero te exortar nesse dia. Posicione-se pela sua casa. Seja aquele que declara a identidade de Deus para os seus filhos e o destino do que ele pode alcançar. Deus te deu essa graça de ser pai. Ande à altura da sua identidade. Você não é o pai apenas para trazer feijão e arroz para a mesa. Você é o pai para lembrar os seus filhos de quem eles são em Deus e do projeto de Deus para eles. Então se posicione. Não deixe o inferno saquear a sua casa. E você que é filho, e você que é filha, e que talvez foi machucado por um pai, eu quero te contar nessa live, nesse nosso encontro que Deus preparou, eu quero dizer para você, perdoa. Ele não sabe o que faz. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque ele foi enganado pela serpente. Eu te mostrei hoje que o maior foco de Satanás é distorcer o caráter do Pai, para que nós não vivamos a nossa filiação. O inimigo quis destruir o teu pai. Perdoa. Ele não sabe o que ele fazia. Mas eu também preciso te dizer, você não é órfão. Você não é órfão. Você tem o pai. Eu postei no Dia dos Pais um vídeo do meu pai, se apresentando assim. Eu sou o pai da Fernanda. Eu sou Luiz Paulo, o pai da Fernanda. Por muito tempo, eu me apresentava. Eu sou filha do Dr. Aoki. Mas nesse vídeo, o meu pai, ele diz assim, eu sou Luiz Paulo, o pai da Fernanda. Nessa manhã, o Deus que fez o céu, a terra, o Deus poderoso, o Rei dos Reis, ele podia se apresentar de muitas maneiras, mas ele se apresentou assim. Oi, eu sou o pai da Lu.
Eu sou o pai da Celinha. Eu sou o pai da Nicole. Ele se apresenta, se colocando como seu pai. E ele diz: você é minha filha muito amada, em quem eu tenho alegria. E eu tenho alegria, não é pelo que você faz, é porque você é minha. Porque você ama mais seu filho do que todas as outras crianças, porque ele é seu. Porque você ama mais o seu cachorro, mais do que todas as outras cachorros, porque ele é seu. Não é porque ele late mais assim ou mais assado, é porque ele é seu. O pai te ama porque você é dele. Eu queria pedir que você colocasse a mão no teu coração. E que você também saísse da mentira de que você tem que ser independente e não precisar de um pai. De que você precisa mostrar o seu valor. De que você não pode ser como uma criança. Eu quero te convidar a chamar o teu pai do céu de papai. De poder ir para o colo do pai. De tirar todos os desamparos, todas as mentiras do teu coração. Que o próprio serpente colocou para que você não soubesse quem você era. Coloca a mão no teu coração. E canta para ele. E enquanto você canta, você vai sendo curado. De toda a orfandade que a serpente quis colocar no teu coração. O pai te esperava com saudade. Pai, meu pai, meu papai, Abba, pai. Canta pra ele. Pai, meu pai, meu papai, Abba, pai. Você não é órfão. O pai entrou no ringue. O pai luta por você. O pai cuida de você nos detalhes. O pai faz mais por você. Eu me lembro um dia que eu morava no Rio e vim palestrar na cidade dos meus pais. E era 2 horas da manhã e eu tava ajeitando os slides da apresentação e eu ouvi um barulho na garagem. E eu fui ver e era o meu pai carregando o carro. E eu pensei, meu pai não precisava estar fazendo isso. Tem alguém que está trabalhando por mim há muito tempo. Tem alguém lutando por mim há muito tempo. Eu preciso lembrar você que o Pai do céu luta por você. Prepara as suas coisas. Preparou o sol antes de você acordar. Há muito tempo. Você não está sozinho. Tem uma história que eu já contei várias vezes para vocês, mas hoje eu quero lembrar você. Daquele dia que eu fui entrar para dar uma palestra e eu escrevi para minha família fazer uma oração e meu pai me escreveu no particular: filha, como você tá? E eu disse, nervosa, vou falar depois de um professor de Harvard o que eu vou falar. E o meu pai me respondeu: ele é só de Harvard, você é do céu. O Pai do céu está dizendo para você hoje, não importa o que disseram que você é. Eu te apresento, você é minha. Você é do céu. Você é do céu. Como você tem cuidado das coisas do seu pai. Porque o filho que é filho honra ao pai. E sabe que a herança é para glorificar o pai. E vai multiplicar tudo aquilo que o pai colocou na mão dele. Volte a ser filho de Deus. Volte a ser filha de Deus. Assuma a sua herança. E cuide das coisas do seu pai. O dia que o meu pai faleceu,
ele tinha sido grosso comigo no telefone. Por isso eu tenho certeza que ele não sabia que ele ia morrer. Que você escolha, as suas palavras podem ser as últimas. Mas sabe, eu vi as últimas batidas do coração do meu pai. E eu daria tudo para bater mais um pouquinho. Mas hoje, quando meu pai morreu, ele morreu numa quinta-feira, e ele ia no final de semana seguinte trabalhar num encontro da igreja de homens. E ele, inclusive, estava falando sobre esse encontro da igreja que ele ia trabalhar dos homens há muito tempo. E sabe o que eu fiz no final de semana? Ele trabalhava muitas vezes nesse encontro, e no encerramento as famílias podem ir. E eu fui no encerramento, e eu pedi a palavra. E eu disse, o meu pai, hoje eu queria vir aqui buscar o meu pai. Como todas as vezes eu vim, porque esse lugar do servir a Deus era o lugar que ele mais amava. Mas hoje eu não vim buscar o meu pai. Hoje eu vim trazer o que ele viria trazer. E eu falei para todos aqueles homens no lugar do meu pai. O filho é o que carrega o legado do pai. O Pai do céu espera que você fale no lugar dele. Que você esteja posicionada no lugar dele. Que você leve o amor dele. Que você lembre os seus irmãos. Que somos irmãos. Filhos do mesmo pai. Assuma a sua filiação. Não deixe que o inimigo te roube aquilo que o próprio Deus colocou como cuidado, como amor, como transbordo. Nessa manhã, ele traz vestes novas. Vestes novas. Você está coberta por Cristo. Sandálias novas, porque ele quer te levar a novos lugares. E um anel nos dedos, porque ele quer liberar para você poder e aliança. E ele entrega o Cordeiro como sacrifício, o próprio Filho, porque ele estava com saudade de você. A festa no céu é o Cordeiro que é entregue, porque ele está com saudade de você voltar para casa. O céu é a nossa casa. Amém. Amém. Manda essa live para todos os pais que você conhece. E também por aqueles filhos que têm dificuldade com os pais. Que essa seja uma live de cura, de revelação. E principalmente de um novo posicionamento para todos nós. Que você não viva como órfão, quando você é a filha amada de Deus. Amém? Boa semana.